Muito bem, Yasmin Luz, vou pedir então para te participar da nossa próxima entrevista, como a gente já tinha anunciado, com o presidente do CREMERS, Carlos Isaia Filho. Está me ouvindo, presidente? Boa tarde. Boa tarde, estou lhe ouvindo muito bem. Presidente, a gente está aí com a questão da pandemia, não só aqui na capital, região metropolitana, mas também no interior do estado, aí com UTIs lotadas. Muita gente diz que o colapso está se aproximando, mas praticamente a gente já está com uma situação aí bastante complicada, né, presidente? O colapso já está instalado, já há alguns dias. A partir do momento que nós temos um incremento em torno de 35% de novos pacientes necessitando UTI por semana, nós já estamos no colapso. Isso é uma coisa que não podemos negar. Nós estamos na pior situação de saúde que já aconteceu nesse estado ou nesse país. E eu não consigo ver situação pior ao longo do passado. Então, é preciso ter bem claro essa situação. E quando ocorre uma situação dessas, nós precisamos sim de a colaboração, do interesse de toda uma população, de toda uma coletividade. O impacto que nós necessitamos, ele só vai ser possível se todas as forças vivas dentro da sociedade, nós estamos num estado em torno de 11 milhões de habitantes, se todos nós não estivermos de uma forma muito clara e muito participativa, muito solidária contra essa situação, nós não venceremos essa batalha tão cedo. Então, essa é uma situação extremamente grave, extremamente importante. Não adianta eu abrir mais um leito, porque eu já tenho um grande número de pacientes aguardando por esse leito. Então, a questão só de abrir leitos, de aumentar capacidades hospitalares, tem que ser uma questão que eu possa ter um respaldo por trás, me mostrando que nós teremos ou estamos com essa situação controlada. Caso contrário, nós não vamos nunca ter leitos suficientes. E falar em leito envolve uma coisa extremamente importante. Eu tenho que ter equipe de médicos, de auxiliares, de enfermagem, de enfermeiras, de fisioterapeutas. Por quê? Porque tratar um paciente que está numa UTI exige pessoal altamente treinado e especializado. Então a questão não é só leito, é leito operante. E esse é o grande problema. Olha. Boa tarde, presidente. Obrigada por atender a gente. O senhor teme que o agravamento, possa haver mais um agravamento dessa situação nos hospitais, visto que ainda tem o rescaldo do carnaval, aglomeração nas praias, as pessoas não se cuidaram? Boa tarde. Presidente, o senhor ouviu minha pergunta? Não, eu não ouvi, eu estava sem áudio de vocês. Perfeito, a gente repete, não tem problema. Eu acabei perguntando para o senhor se o senhor teme o agravamento na situação hospitalar, visto que a gente ainda não tem a soma do que aconteceu no carnaval, né? A gente não tem o rescaldo de carnaval. Tem esse temor nos médicos? Assim, é preciso colocar que tanto o sistema público como o sistema privado hospitalar, ele já se encontra esgotado. O que está sendo feito daqui para frente são tentativas de conseguir melhores condições de atendimento. Nós não podemos achar que vai piorar. Não, já está muito ruim. Já está no extremo. É claro que se vierem mais pacientes nessas condições, a situação que já está caótica, ela vai piorar mais ainda, sem dúvida. E o que é o piorar mais? É colocar mais vidas em risco de óbito. Esse é o ponto. É tudo que nós não queremos.
Por outro lado, o que também está acontecendo, que está sendo observado? Os pacientes de agora, em função de novas cepas desse vírus, estão tendo um tempo de internação maior. Isso faz com que nós tenhamos uma taxa de ocupação maior e mais tempo para que se possa dar alta para um paciente e receber outro paciente. Agora, não vamos nos iludir. Essa situação não é de Porto Alegre. Ela já está acontecendo em várias cidades do estado. E, infelizmente, a tendência vai ser essa. Agora, o que nós queremos colocar, e sendo praticamente o único recurso que nós temos para diminuir esta crise, é nós termos menos pacientes contaminados. E aí, então, a questão do contingenciamento dos horários de 8 às 5 da manhã, da pessoa não sair de casa, a não ser que seja de extrema necessidade. Isso passa a ser, e é praticamente, a única condição que nós temos no momento, além, de claro, do álcool gel, da lavagem das mãos, da contingenciamento e também o uso da máscara, são as medidas efetivas que se tem. Mas ainda a pessoa tentar diminuir o seu contato com outras ainda é a grande forma de nós tentarmos impactar essa questão. Culpa no número dessa alta? O senhor acredita que essa culpa da alta das internações, nesses números que estão aumentando, sejam por conta da aglomeração das pessoas ou talvez por conta dessas novas variantes da Covid-19? Veja bem, a culpa é do vírus, certo? Em primeiro lugar. Mas, sem dúvida, a gente não pode negar que toda vez que houve situações de aglomeração, depois de 10, 15 dias, nós tivemos um incremento. Se me perguntar, vem cá, essa situação que nós temos agora é por causa do carnaval? Não sei, talvez seja, e talvez fique pior ainda em função disso. Por outro lado, aquela questão que eu coloquei antes, essa questão de novas cepas que estão sendo mais letais, mais nocivas, certo? Estão levando a quê? A um aumento do tempo de internação. Isso é leito bloqueado. Sem falar de um outro aspecto que começa a aparecer agora. Nós estamos com mais de 100 pacientes aguardando leito de CTI. Esses pacientes, eles estão sendo maltratados, no sentido que deveriam estar num leito de UTI e não estão. Ou melhor falando, não estão sendo tratados da forma ideal. Ora, isso vai fazer com que, a partir do momento que eles consigam um leito para internar de UTI, o quadro deles se torna mais grave. E se tornando mais grave, o prognóstico desse paciente passa a ser mais reservado. Então, essa questão de ficar aguardando o leito, só para terminar, desculpe, também é um fator que está tornando a situação mais crítica e de maior risco. Pode ir, Cláudio. Não, só queria saber com o presidente, doutor Carlos, a questão justamente que o senhor falou desse tempo maior dos pacientes em internação, a questão também, a gente está completando um ano de pandemia, os profissionais, o senhor falou, não adianta ter leito se não tiver uma equipe aí, uma equipe qualificada. A gente já tem notado uma fadiga, um esgotamento muito grande dos profissionais envolvidos aí no tratamento. Já isso também é uma coisa que tem preocupado bastante a população. Como é que o Conselho está vendo isso? Ora, isso é uma grande verdade. Só que nós temos 2 parâmetros aí a considerar. Primeiro, é que esse vírus, à medida que vão aparecendo novas cepas, estão exigindo mais conhecimento, mais tato e melhores condições para os profissionais que já estão cansados e esgotados na procura de melhor atendimento que possa ser prestado, sob o ponto de vista de conduta, sob o ponto de vista de protocolo, sob o ponto de vista de medicamentos para a manutenção da vida.
Então, esse é um fato novo, que vem se renovando, certo? A segunda situação é, sem dúvida, que tu colocaste muito bem. O pessoal está cansado, o pessoal está esgotado. Buscar um profissional que não esteja na linha de frente hoje, qualificado para assumir um leito, é muito difícil. Praticamente todos os profissionais da área de trabalhar em UTI, não só médicos, mas enfermeiras, auxiliares, fisioterapeutas, nutricionistas e tudo mais, esse pessoal está ali na linha de frente já há quase um ano. E o pior, nós tínhamos condições que melhorava, a gente achava que não ia voltar, ela voltava mais forte ainda, depois declinava um pouco, depois voltava de novo, e agora nós estamos assim, na pior situação que nós já enfrentamos. Yasmin, por favor. Presidente, o senhor acredita que, de alguma forma, houve algum equívoco em trazer pacientes de outras regiões do Brasil aqui para serem tratados em hospitais do Rio Grande do Sul? Isso, de alguma forma, auxiliou para sobrecarregar o sistema de saúde? Difícil de dizer. Nós tínhamos muito medo, e o Conselho se posicionou desta forma, que pudesse haver introdução, através desses pacientes, de uma nova cepa aqui no estado. Até que se descobriu que já existia essa cepa aqui no estado, a mesma que tinha lá ou semelhante. Eu acho que foi um ato de solidariedade no momento no qual aqui o estado estava numa situação, não vou dizer confortável, mas menos grave, em auxílio de um outro estado que estava numa situação extremamente grave ou exatamente na situação que nós quase estamos hoje. Não acredito que a vinda desses pacientes tenha sido o gatilho, o fator, a causa do agravamento aqui. Seria muito cômodo colocar isso. Mas, na verdade, o que nós tivemos? Nós tivemos vários fatos, certo? Que motivaram muita aglomeração social, certo? Que, sem dúvida, talvez esse tenha sido o maior agravante. Veja bem, nós estamos numa situação que está solicitando até a modificação de horários de jogos de futebol para que não aconteçam aglomerações. Porque isso é letal, isso é altamente preocupante. E, às vezes, nem isso a gente consegue. Então, um grande apelo que eu gostaria de colocar, aproveitando vocês, a RDC TV, é que hoje nós temos futebol. Domingo nós temos também. Fiquem em casa, pelo amor de Deus, não vamos tornar a situação pior, certo? Vamos evitar as aglomerações. Felizmente, hoje os bares fecham às 8 da noite, mas as aglomerações devem sim ser evitadas. É a única grande forma que nós temos de tentar diminuir um pouco, certo? E de impactar essa contaminação coletiva que já está acontecendo. Da mesma forma, um outro detalhe que vem sendo muito colocado é a questão da economia. Ora, sem dúvida, mas eu gostaria também que as associações de bares e restaurantes, que as associações comerciais, que todos os setores da economia também pegassem junto, no sentido de fiscalizar, de informar, certo? De fazer com que esse pessoal cumpra, sim, os horários pré-determinados. Para finalizar, para não tomar muito o tempo do senhor, presidente, qual a sua opinião sobre cogestão? Porto Alegre, por exemplo, em bandeira preta, está adotando medidas de bandeira vermelha. Isso está sendo discutido nessa tarde pelo governador e por outras entidades. Eu queria saber qual a opinião do senhor sobre isso. A cogestão envolve responsabilidade. Para mim, me responsabilizar por uma mudança além daquela preconizada, eu tenho que ter mecanismos, sim, do que eu possa de fato atuar e de uma forma agora extremamente rígida. Esse é o ponto. Porque se eu não tenho condições, eu um prefeito municipal ou eu um secretário de saúde de qualquer município do estado, se eu não tenho condições de assumir que eu vou sim
estabelecer que todo o regramento vai de fato ser aplicado, certo? E ser fiscalizado, e ser coibido aquilo que não deve ser realizado. Então, não assuma a congestão. Se eu acho que eu tenho condições, ótimo, maravilhoso, cumpra-se. Presidente, podemos encerrar, Cláudio? Não, podemos encerrar. Presidente, muito obrigado, viu, presidente, pelo seu tempo aí. Infelizmente, aí a situação está bastante complicada e a gente tinha que conversar para saber a opinião do Conselho. Obrigado pelos seus esclarecimentos mais uma vez. Eu te agradeço muito a oportunidade de esclarecer. E só uma correção, a situação não está complicada. A situação está extremamente grave. Uma boa tarde. Uma boa tarde, bom trabalho, presidente. Obrigado mais uma vez. É verdade. Obrigado. Tá aí, então realmente está muito complicada, gente. Vamos fazer cada um a sua parte, porque senão não tem decreto e não tem leito que vá segurar essa pandemia. Agora, 4 minutos para as 4, vamos ao intervalo. Na sequência, voltamos com mais informações, mais entrevistas e, é claro, muito mais notícias para você aqui no Portal RDC. Um instante só.